A sétima visão armênia de Daniel, ou o Apocalipse armênio de Daniel. Introdução. A sétima visão de Daniel existe em 2 ms. preservados na Biblioteca Armênia de São Lázaro. O primeiro ms. é enumerado como 1635 e é uma cópia tirada de um ms armênio, preservada na Biblioteca do Arcebispo de Canterbury, em Londres, que parece ter sido escrita no século XV, ou um pouco antes dessa data. O segundo ms em que essa escrita apócrifa é encontrada, é uma Bíblia, enumerada 936, escrita no ano 1341, em papel, em colunas duplas, de 41 linhas cada. Nesta última Bíblia, a sétima visão de Daniel é colocada logo após a sexta visão do mesmo profeta. E antes desses 2 apócrifos de Daniel, aparece também a visão de Enoque, o justo, que é uma visão muito parecida com a sétima visão de Daniel. Este texto fala a respeito do nascimento de Jesus, sobre a queda de muitas cidades e impérios, da ascensão e queda do Império Bizantino, suas revoluções e vicissitudes históricas e religiosas, das invasões e conversões dos bárbaros, das catástrofes da Idade Média, da ascensão e queda do Império Turco-Otomano, da Grande Fome da Europa, dos terremotos, da peste negra, da gripe espanhola. Também sobre as guerras mundiais, sobre o ariano, Adolf Hitler, e sobre o tempo do governo do Anticristo, e depois de sua aparição pública, as pragas do fim, e o julgamento final. Observação: na versão desse audiolivro, postamos apenas o texto da visão de Daniel, ou seja, sem os comentários e as interpretações históricas. Mas você poderá encontrar em nosso canal outra postagem dessa mesma visão, com alguns comentários e interpretações históricas. Início do texto, capítulo 1. 3 anos depois de todas as revelações que foram feitas ao profeta Daniel, o anjo Gabriel, que lhe havia sido enviado, foi enviado novamente pelo Senhor e disse-lhe: Daniel, homem amado, sou enviado pelo Senhor para falar contigo, e para mostrar-te o que acontecerá no fim dos dias, depois da vinda da palavra, que será anunciada por mim. 2. Haverá uma virgem em Israel e ela receberá a palavra da palavra, e ele terá carne para o bem do mundo, e fará com que muitos entre Israel sejam salvos. E considere com cuidado, e ouça, o que acontecerá no final dos dias em todas as cidades e províncias, por conta das iniquidades dos homens. 3. E eu, Daniel, disse: Fala, meu Senhor. 4. E falou-me, dizendo, após o cumprimento de tudo que foi profetizado, a respeito de todas as cidades e províncias, da Ásia, Pontus, Frígia, Galácia, Capadócia, Carpácia, Esmirna, Antioquia, Alexandria, Georgide, Niceia, Nicomedia, Calcedon, Bizâncio, Babilônia e Roma. Através do luto dos filhos e do aumento da escassez, a terra fértil dessas cidades serão devastadas, teus príncipes tornar-se-ão filhos de gemidos, e as tuas posses que estão ao redor de ti serão feitas em desolação, e elas serão removidas deles para a Babilônia das 7 colinas. O príncipe de Pontus cairá, e a espada devorará seus filhos, os seus exércitos cairão ao fio da espada, e muitos serão levados para Bizâncio, e lá serão enterrados. 5. Os filhos dos frígios serão consumidos pela falta de pão e água, sua terra será fendida e virarão comida de todas as aves do céu, e muitos deles fugirão para Cartago. 7. Na Capadócia Menor, os filhos dessa terra se destruirão mutuamente, e levarão uns aos outros cativos, e seus príncipes serão desconcertados, e todos os que habitam ao redor dela estarão em tribulação e suspirarão profundamente. Os filhos de Babilônia Menor e Carpácia estarão em tribulação, eles verão as conflagrações e eles não acreditarão, grandes fendas se abrirão no chão e todos eles serão levados ao abismo, e muitos fugirão para as 7 colinas. 8. Em Esmirna, a ira será aumentada, ela, como um copo, se encherá de sangue, e ela cairá de sua glória. Teus príncipes serão levados, e teus grandes serão derrotados, porque o dia da ira do Senhor se apoderará de ti. 9. Os filhos de Antioquia perecerão, e os seus edifícios serão derrubados, e os seus príncipes não os gozarão. Tua queda será feita por um terremoto, e tua grande riqueza fará com que te pereças. 10. Em Alexandria, muitos tumultos de guerra ocorrerão, e o pescoço de sua impertinência até as trincheiras de suas muralhas, seus príncipes serão levados embora. 11. Os filhos dos egípcios, assediados pela fome, fugirão. Tuas posses serão reduzidas a nada,
O Nilo será drenado e teus príncipes perecerão. 12. As filhas dos Nicéus ficarão de luto e tristeza por causa de seus parentes e seus maridos que serão feitos prisioneiros pelos guerreiros, e os teus príncipes tornar-se-ão servos daqueles que eles não conhecem. 13. Ai de ti, Nicomédia, que tens levantado o teu corno e devorado os corpos dos teus santos que estavam em ti. Tu perecerás pelo sangue de justos, que te terão como semelhantes, e serás lançado no inferno. Chore e lamente, desgraçado, porque serás totalmente destruído com teus filhos. Os teus príncipes são príncipes de suspiros, e os teus sacerdotes, apegados a ouro e prata, e a beleza do teu esplendor desaparecerão. 14. Cartago e tu, ó povo dos persas, o que acontecerá a ti no final dos dias, tu não sabes. E no fim de todas as eras, quanto tempo durará a tua existência depois de todas as cidades e províncias? Tu, cidade adornada com ouro e prata, e vós, pessoas adornadas e embelezadas, perecerás pela fome. Haverá grande tumulto em ti, e teus filhos se divertirão com o ouro e então serão consumidos pela escassez. A terra de Bizâncio e a de Babilônia afundarão, guerreiros a tomarão, suas fundações serão destruídas e sua força será esmagada. 15. Roma não terá nenhum príncipe naquele tempo, mas seus braços serão afiados, suas flechas endurecidas e sua perfídia aumentada. Muitas vezes um príncipe se levantará nela, e novamente ele cairá, e ela será reduzida a 3 ruas. Muitos temerão a ti, ó Roma, por causa do esplendor de teus numerosos príncipes, e por causa de tua soberba, arrogância e tua grande riqueza. Capítulo 2. 1. Os filhos de Bizâncio trabalharão maravilhas, porque um homem de Bizantia se afastará dela e entrará nos chamados 7 montes, e fortalecerá os seus alicerces. O seu nome se espalhará por todos os habitantes do mundo e por todas as diferentes línguas. E novamente um homem maravilhoso, nascido de uma mulher notável, deve reconstruí-la. E no devido tempo o desejo de seu coração será cumprido, pois ele encontrará a madeira da vida, e seu cetro se tornará grande. Ele encontrará pregos que estavam no mesmo sinal, e os porá em seus freios em prol da salvação e da vitória na batalha. Seu chifre será exaltado e ele será poderoso, e seu nome será aclamado em todas as línguas, e uma lembrança eterna será concedida a essa cidade. 2. E depois dele surgirá o segundo cetro, que derramará o sangue dos justos. Ele proclamará os mandamentos, mas não reconhecerá a Deus e, com o coração cego, tocará as sagradas escrituras. E depois dele virá a ti filósofo, Babilônia das 7 colinas, e ele erigirá em ti um ídolo, mas para isso não sofrerás violência. 3. E depois de tudo isto surgirão chifres exaltados e cetros grandiosos, e eles prevalecerão contra ti, e serão retidos em grande memória. E outro cetro maior prevalecerá excessivamente e será exaltado por causa do nome do Senhor, porque o presente de Deus está nele. Por meio dele a vida será gloriosa e, pela sua alegria, todos os homens se regozijarão e, das cidades e províncias, o povo se reunirá em ti e virá a ti, as 7 colinas, e cada um trabalhará em sua própria obra, e o cetro do reino prevalecerá até o fim de seus dias. 4. E de um cetro sairão 2 cetros, e um dos teus cetros se tornará uma fera, e o segundo dos teus cetros um animal nas 2 ruas das 7 colinas de Roma, virá até ti grande glória, como um copo cheio, até que chegue o teu tempo. Primeiro, a cidade se enche de cânticos e, segundo, a tua riqueza como fonte jorrante, será para todos. Tu serás adornada como uma noiva e, ainda assim, aparecerás como uma viúva. Teus cachos de uvas, abundantemente frutíferos como eles são, diminuirão, e tua grande glória será dividida, e o reino que está em ti cairá. 5. E outro cetro deve surgir chamado Teodósio, e ele deve andar em santidade, e seu nome será consagrado em ti, as 7 colinas. E teus filhos se regozijarão em seu nascimento, e cada um fará como ele quer. Todas as cidades e províncias servir-te-ão, e tua abundância será uma fonte de grande prosperidade para todo o mundo. E o Nilo dos egípcios te dará de beber, e tu te tornarás um bastião da igreja, e haverá grande temor e tremor diante de teu cetro. E este será o começo dos suspiros do teu reino. E o tempo do seu cetro será longo e muito maravilhoso, e seu cetro conquistará as extremidades da terra, do leste e do oeste e do norte e do sul. E seu pescoço será firme, sua mão direita forte e seus anos muito mais do que os anos de qualquer outro rei. E depois de tudo isso ele voltará o rosto para o Pai, e o número dos seus anos será grande, e seu nome será terrível e seu reino cheio de esplendor. 6. E outro, um terceiro rei, estará em Roma,
tu sete colinas. Tu foste chamado sete colinas, porque todos os povos dos persas virão a ti, e tu, Roma, nunca mais reinará até o fim de todas as eras. Teu segundo rei reinará na velhice, e seu nome é Marciano, e a duração de seu reinado será menor do que o reinado do primeiro, e seu reino será muito mais formidável. E esse tempo será para alguns para o bem e para outros para o mal. E o seu reino será por tempos, e por horas, e por meia hora. Teu construtor, tu sete colinas te farei um presente de ti, e ele te erguerá até ele através do livro da fé. E uma grande ruptura terá lugar no seu reino. Os sacerdotes cairão de seus lugares, e muitas cidades serão derrubadas, e muitas conversões ocorrerão entre os homens. E tua beleza, tu sete colinas, e tua extensão não diminuirá. E depois de tudo isso, ele morrerá com seus pais, e o outro cetro reinará em ti. Ele será uma fera, e receberá o primeiro cetro que será espancado pelo cão. E esta fera será, como o primeiro cetro, grande e forte em palavras e em sabedoria, e ele não será desprezado pelos seus nobres, e o seu pescoço será como o pescoço de um boi, e os seus olhos como os olhos de um leão. Ele rugirá temeroso, e todas as cidades e províncias tremerão diante de seus chifres. E durante o seu tempo o arco-íris aparecerá no céu, e haverá todos os tipos de sinais no céu, e sobre a terra será ouvido o ruído dos trovões e a queda de muitas cidades. A terra será fendida a meio, os prédios serão derrubados de suas fundações e seus caminhos serão de fogo. E haverá disputas nele e em ti, as sete colinas, e tuas maravilhosas construções serão queimadas com fogo, e tua glória será arrasada no chão, e teus filhos gemerão em ti, e teu grande júbilo se transformará em luto, e teus filhos arrastarão pelo chão os corpos de teus grandes. De repente uma tempestade descerá do céu e cobrirá a terra, e povos semelhantes a dragões aparecerão na terra, e muitos se tornarão pobres, e muitos povos indigentes se tornarão ricos, e uma grande revolta acontecerá em ti. Vós guerreiros na Trácia e na Cilícia, grite com braços e espadas. Capítulo 3. E nesse momento a besta selvagem enviará a sua espada para o leste, e não poderá prevalecer, e um homem que tem a forma de um dragão dos lombos para cima, desprezá-lo-á, e com este homem enviarás a segunda espada para o oeste, e ele não poderá conquistá-lo, e o dragão será desprezado pelo cão. A fera será oprimida pelo cão através de muitos presentes e muito ouro e riquezas. E o cão se levantará contra a fera e fará com que os seus cães se levantem contra o trono da fera e contra os cetros. E o cão fará com que a fera pereça e seus covis sejam capturados. E os cães devem expulsar a fera. E todos os homens perceberão que o cão persegue o leão. E o leão voltará e matará o cão e seus filhotes. E o leão rugirá com um rugido muito grande, e o seu rugido será ouvido em todas as cidades e províncias, e os seus covis inspirarão terror. E os homens ficarão desconcertados entre si por causa do rugido do leão e da morte do cão. 2. E o segundo cão, transformando a sua língua, levará o leão de volta ao seu covil, e se afastará dele quando ele não puder mais resistir a ele. E o filhote do cão se esconderá por algum tempo, e por um tempo, e por uma hora, e em seu tempo ele reinará, e seu nome será filhote de cachorro, que traduzido significa rei dos povos. E o animal selvagem arrancará a lembrança do cão. Como eles devem ter conhecido anteriormente, eles espalharão calúnia sobre ele, e eles destruirão sua imagem em sua cidade. E muitos meditarão matando na cova da besta selvagem, e eles não resistirão a ele. E seus colegas e autoridades morrerão pela espada em outra cidade, e bem conhecerão as orações do sacerdote por causa dos desconhecidos. E um dos grandes, um jovem dentre os guerreiros da fera, enviará à besta muitas pessoas atadas de mãos e pés. E então, quando a besta feroz fará de muitos dentre os seus diferentes servos, e como um lorde os chamar, outro homem se apresentará a ele e o tomará em seu seio. E ele afastará os guerreiros, e ele mesmo será levado por eles, e fugirá deles a pé, e ninguém o alcançará, pois ele é veloz e fugirá para a fera. Entre no seu peito. E o pequeno animal selvagem sairá para ele e será inspirado com coragem, e o grande animal selvagem fará com que ele se sente em seu trono, e faça com que ele seja seu colega em autoridade e no trono um substituto para si mesmo. E os dois animais selvagens habitarão em uma caverna. O bezerro será encorajado a fazer guerra, e a fera voltará para sua própria terra de onde veio. E o pequeno animal selvagem ocupará seu lugar até certo tempo, sendo coroado rei por ninguém, mas por sua própria violência, e ele entrará nas ciladas do reino, e o jovem animal voltará para a grande fera, e deixando as armadilhas para aquele que as fez, ele te dominará sobre as sete colinas,
e te oprimirá. O seu regozijo será grande. Ele se entregará ao prazer e será amado pelos grandes, mas muitos o odiarão. Ele concederá vida e abundância, e o dragão brincará com ele, e com a vara de caça do animal selvagem o arrastará. Ai de ti naquele tempo, tu 7 colinas, Babilônia. Quando a viúva reina, e o dragão afugentará o estrangeiro, e o estrangeiro, que é chamado salamandra, fugirá, virando a sua face para as ilhas, ouro e prata e pedras preciosas, e as coroas dos cetros, e aquele que está no seio da fera, triplicado pelo povo persa de Cartago. Nenhum dos homens o afugentará por causa do amor do dragão e do teu grande esplendor que estava em ti. E ele será conduzido de terra a terra e será oprimido pelos estrangeiros. E sendo oprimido pelos estranhos em sustento e por viagens, ele enviará seus suspiros ao seu Criador junto com seus inocentes. E a vara de caça que saiu do animal selvagem será aliada ao cão. E o dragão ocupará o lugar da opressão e da provação, seguindo seus tronos sem valor, e fará guerra no santuário. E o dragão com sua língua proferirá ameaças contra os homens santos e contra as relíquias sagradas, e deve suprimir o governo dos patriarcas, e tomar pela força as igrejas sagradas. E os que habitarem nos covis, nas cavernas e nas fendas da terra virão a ti, as 7 colinas, para escaparem da tirania do dragão. 3. E depois de tudo isso eles sacudirão o pó de seus pés em ti, sofrendo martírio em suas mãos. Então a beleza da tua magnificência será queimada com fogo, e um jovem fugirá, sob pretexto de carregar com sua vara de caça a primeira fera, que se chama salamandra. Então naquele tempo o dragão sofrerá opressão, e ele será tomado por seus sucessores, e será amarrado por aqueles que estão à sua esquerda, e ninguém o receberá, porque ele derramou o sangue de homens santos nas cidades e nas províncias. E ele fugirá para o templo santo que ele anteriormente usurpara, e ninguém o receberá, pois as pragas do céu estarão sobre ele. E o jovem virá salamandra e fará com que o estrangeiro avance diante do dragão. E o dragão, vendo-o, fugirá dele, e o estrangeiro não matará o dragão. Ele vai mantê-lo longe de sua presença. E o jovem cairá, e grande será sua queda, e a viúva não escapará, e farão com que ela veja o estranho e seu colega no trono. E ela se tornará tributária nas tendas de quem a criou, e em seu trono será requerido o sangue de seu pai. E daqui a pouco o estrangeiro tornar-se-á grande, e em ti haverá abundância, 7 colinas. E muitos morrerão entre os homens que estão reunidos em ti das cidades e províncias. Capítulo 4. 1. E naquele tempo haverá terremotos em vários lugares, e eles ouvirão a voz de muitas pessoas e não acreditarão. E a tua riqueza e a tua glória fizeram-te tão triste como tu eras orgulhoso antes, e tua ambição te humilhou, mas grande abundância e beleza estarão em ti. O fim do tempo chegará a ti, e de ti sairá a vara de caça que procede da fera, e ele irá para as habitações dos estrangeiros. Então as tuas filhas começarão a se enfeitar, para se tornarem um laço para os jovens, a fim de matarem muitos deles, e os teus grandes cairão, e muitas tribulações e problemas ocorrerão. 2. Então o anjo da morte te ferirá com todas as cidades e províncias, e as mortes violentas serão enviadas do céu. De repente, ele ficará excitado contra a terra tremerá e os templos cairão, e as casas serão sepulturas. E o mar fará as suas ondas espumadas, e cobrirá os homens. E haverá alguns que fugirão e serão salvos. Então uma reunião de anjos acontecerá, e eles se apresentarão em oração diante do trono. 3. Então tu, 7 colinas, Babilônia, chorem por teus filhos, deitados de saco e lançando cinzas sobre a cabeça, quando vires os homens perecerem por causa de seus pecados e transgressões. Ambos os homens com filhos e mulheres com bebês de peito perecerão, porque a ira do Senhor está sobre eles. As tuas defesas serão fendidas e os teus tabernáculos serão arrasados. Sugando crianças com bocas ressecadas clamará a Deus, e teus sacerdotes devem se irritar e chorar. Os teus grandes, os teus cetros e os teus cidadãos ficarão tristes e os teus viajantes ficarão com dores. Os teus cachos de uvas cairão, e as vossas vinhas cairão. A terra será fendida com um grande choque, e fará com que os homens pereçam, da criança que chora ao velho. Mas o Senhor não te fará perecer completamente, tu 7 colinas. Porque o tempo da tua destruição ainda não chegou. O abismo se abrirá para engolir os homens, mas não os engolfará, porque ainda não é chegado o teu tempo. Tormentos são preparados para ti, pois cometeste todos os tipos de iniquidade, recebendo a terra em teu seio, e os homens ficarão em grande angústia até o Senhor enviar ordem do céu para destruí-los. 4. Mas os conselhos do Senhor aparecerão da punição que deve acontecer,
e aqueles que encontrarem refúgio em ti sofrerão tormentos. O povo que depositou a sua esperança em ti, e na vara de caça te fará perecer. O bezerro afugentará o bezerro, exigindo o sangue de seus pais e, por vontade própria, entregará-se a estranhos, aos cães e a seus companheiros. E ele levantará línguas e povos e governará sobre muitas nações. E os dois cães lutarão um contra o outro e destruir-se-ão mutuamente. 5. Aí, quando a viúva reinar e conspirar secretamente contra os estrangeiros, e um outro estranho procurará a sua ruína e a destruirá perfidamente. E esses dias serão dolorosos e calamitosos. Os filhos do cetro estarão em tumulto e lutarão uns contra os outros, e então os homens sofrerão muita dor e sofrimento, como nunca antes conheceram. E o príncipe, o crente, não confiará na salamandra, porque ele é um estranho, e eles receberão do seu povo o que eles não pediram. E a salamandra desejaria fugir, mas ele não poderá, pois placetas o alcançará e o matará. 6. E o outro cetro reinará em ti, ó 7 colinas, e muitas aflições ocorrerão. Um homem pobre subirá e não reconhecerá favores. Um homem altivo, apaixonado por ouro, guerreiro e seu nome é Orlogios, e o seu trono durará poucos dias, e ele será rápido para a ira. E os seus nobres odiarão, e os seus cidadãos se aborrecerão. A ira do céu será durante seus dias. Muitas vezes ele assediará a Babilônia. Durante o tempo de seu reinado, as tristes notícias chegarão a ti, e as tropas dos bárbaros te alarmarão e não lutarão. 7. Então outro rei tirano subirá e pelejará contra ele, e levará-o embora, e ele o matará com grande aflição e gemidos. E este rei reinará e tomará o cetro que está em ti, as 7 colinas. E ele será o maior dentre os grandes de gloriosos tronos. E esse homem será valente à direita e à esquerda. E durante o seu tempo haverá uma grande fome e não uma pequena fome. E a terra se tornará desabitada pelos homens. Abundantes cursos de água fluirão. E o céu se tornará sombrio e agitado. Teus vinhedos diminuirão. Tuas belezas serão deformadas. Os dias serão abreviados e um dia será diminuído a 6 horas. Aí dos homens que existirem naquele tempo. 8. E o rei voltará o seu rosto para o ocidente. Então ai de ti, as 7 colinas, quando teu rei for um jovem. Nesse tempo, um grande perigo te alcançará. Haverá homens que se deitará com a mulher de seu irmão, e seu filho sua mãe, e a filha subirá para a cama de seu pai. O irmão conhecerá a sua irmã, e multiplicar-se-ão as blasfêmias, assassinatos, juramentos falsos, difamações e falsidades, obscenidades, sofrimentos, abusos de autoridades, ódio, motins e derramamento de sangue no templo dos santos ministros. E reis se levantarão contra reis, príncipes contra príncipes, e os ricos contra os pobres, e por fim os ricos e os pobres perecerão mutuamente. E Bitínia, que fica na costa do mar, será destruída por um terremoto, e as ondas do mar se elevarão e transbordarão e cobrirão as fundações da Bitínia até a pequena cidade de Nicomédia. E novamente um outro rei se levantará, e seu tempo será por apenas alguns dias. Ele será mau e muito terrível, e desse tempo em diante não haverá boa estação, mas ruim. Seu filho fará guerra contra ele e o destruirá pela espada. 9. E outro rei se levantará de outra religião, ou seja, de uma religião não cristã, um ariano, e ele atrairá tudo para si. Ai de ti, ó 7 colinas, naquele tempo, pois mais do que tudo, tu chorarás por ti mesmo e pelos teus limites. Depois disto, reis e príncipes, e chefes e campeões se levantarão contra cidades e províncias e lugares, e haverá tumultos e confusões entre os homens. Um povo bárbaro cairá sobre as cidades e as províncias, e, por causa da multidão do povo, a terra afundará 73 côvados. E tu, 7 colinas, Roma, não sereis aborrecidos por eles, mas uma guerra tua te afligirá e a beleza da terra diminuirá em ti. A ira do céu cairá sobre ti um grande flagelo, e uma coluna de fogo aparecerá estendendo-se do céu à terra. Então teu reino será removido e tu permanecerás em eterna poluição, e assim tu serás consumido pela escassez. E um príncipe de um pequeno momento, levará outro cetro a outra cidade, e flechas de fogo serão chovidas do céu, e muitos sinais e maravilhas serão mostrados. Aqui parece referir-se às guerras mundiais. Então depois disto, ou seja, das guerras mundiais, o anticristo governará o mundo. E depois desse tempo os homens se desviarão da adoração de Deus e se tornarão incrédulos, através da vinda daquele que eles não buscaram nem esperaram, mas que é um adversário para todos. Este homem deve ser concebido e nascido de uma virgem profana, e o cetro da impostura se apoderará da raça humana durante 3 vezes e meia. Ele levará as almas de muitos para a perdição,
para serem participantes do inferno para sempre. Então os anjos estarão ansiosos, quando eles virem estes sinais que ele mostrou anteriormente. 10. E quando os homens piedosos aprenderem sobre isto, eles reconhecerão e marcarão o adversário de toda a humanidade, cujos sinais são estes: as articulações de seus joelhos estão rígidas, ele é aleijado no corpo, de testa lisa, dedos tortos de cabeça longa, encantador, arrogante, inteligente, rindo docemente, um vidente, discreto, alegre, manso, quieto, um prodígio, tendo perto dele as almas dos perdidos, tirando pão das pedras, fazendo os cegos verem e os coxos andarem, removendo montanhas de um lugar para outro. Tudo isso ele realizará em aparência, ou seja, de forma ilusória, e muitos acreditarão nele. Ai dos que nele acreditarem, e tomarem a sua marca. Os seus olhos se fecharão e não se voltarão mais para aquele a quem antes esperavam. 11. Depois disso, uma fome muito grande virá, e os céus não derramarão chuva, e a terra não produzirá relva, todos os frutos se secarão, e todos os habitantes das províncias e cidades se lamentarão, fugirão e não poderão escapar do Oriente ao Ocidente e do Ocidente ao Oriente, mas os que habitam entre as montanhas, e nas cavernas, e nas cavidades, e nas fendas da terra, só poderão fugir até a segunda vinda daquele que nasceu da Santa Virgem. Então seus eleitos serão conhecidos e eles verão a vinda final do Senhor. Ele se aproximará e muitos serão julgados. Haverá sons vindos do céu e muita tribulação acontecerá em todo o mundo. Aí, das que estiverem grávidas e das que dão mamadeira nos últimos dias. Aí, para os intemperantes, ou seja, os que não possuem domínio de si mesmo, os viciados, os libertinos, os que não suportarem as privações, e para todos os que acreditarem no adversário. Aí, daqueles que o adorarem e que se declararam ansiosos por sua vinda. Capítulo 5. 1. E depois que tudo isso tiver acontecido, e os santos e justos tiverem sofrido, para que através da pobreza e da tirania sejam purificados, então o fim virá. E alguns dentre os homens apontarão os traços e reconhecerão as 7 colinas, e dirão: isso já foi uma cidade. E virá a mulher para o oriente, e para o ocidente, para o norte e para o sul, e não achará tal fruto, mas achará apenas uma oliveira, e ela abraçará a oliveira, suspirará e dirá: bendito seja ele quem plantou esta árvore, e no mesmo lugar sua alma se afastará dela. Então o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, e as estrelas cairão como folhas, e os céus serão enrolados juntos como um rolo, e o mar deverá borbulhar em suas profundezas, e transbordará para cobrir todos os homens, e tudo será queimado e seco pelo vento. E os anjos de fogo descerão do céu e todo o universo será incendiado. Camundongos aparecerão, em forma de chame de cobre, e com eles, feras selvagens que comem carne, sairão das montanhas e eles não temerão, e aquele a quem tiver de perecer na terra dos ímpios perecerá, e os justos serão arrebatados ao Pai, porque um decreto saiu do Senhor. Serão montados tronos, e os livros serão abertos, tronos de juízo serão estabelecidos, os anjos tocarão a trombeta, os justos se alegrarão e darão glória ao Pai, e serão julgados de acordo com as suas obras. 2. Mas somente o Senhor é um justo juiz, e todas as suas obras, e toda a humanidade abrirá suas bocas, e clamarão e dirão: Senhor, tu que és o Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois tu, Senhor, que sabes e percebes que não somos capazes de suportá-lo, porque esses corpos que habitamos, são feitos de carne, como Pai benigno e bondoso, tenha piedade de nós. Pois tu é a glória, agora e sempre e para todas as eras. Amém. Fim. Comentário do editor. Como de costume, deixamos no final, para a meditação, um trecho do texto gnóstico, Retorno ao Eu Eterno, que diz: mesmo aqueles que possuem certa percepção espiritual, não entendem que precisam encontrar a verdade enquanto ainda estão vivos, pois depois que o corpo morrer, eles estarão nas mãos das autoridades. Terão que passar por uma revisão, em seguida um julgamento, e serão jogados em outra carne para a servidão. Há sempre muita dor quando eles descobrem que desperdiçaram suas vidas. Mas cada vida nova é uma chance nova. Quando eles encontrarem a palavra doadora de vida, eles mudarão sua forma de viver, permanecendo com o conhecimento e a sabedoria em seus corações até a hora chegar. E fazendo isso, eles passarão pelos portões de todas as autoridades sem medo. E eles se despirão do fardo da escuridão, que é o corpo, e serão batizados 3 vezes. Eles serão recebidos por aqueles que entregam as vestimentas eternas, a luz perfeita do Espírito,
porque eles não são estranhos a eles. E eles se dirigirão para o lugar mais alto, já que se tornaram dignos das glórias indescritíveis, pois eles rejeitaram o mundo e os poderes para serem livres da escravidão do esquecimento. E eles habitarão lá para sempre, com os grandiosos, os imortais, na luz do Pai eterno. E eles aprenderão da sabedoria imperecível perfeita. E eles viverão e nunca mais morrerão. Quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal e acompanhem nossos outros audiobooks. Até a próxima.